Olá, bom dia a todos. Eu sou Guilherme Castro, sou presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB Governador Valadares. É um prazer estar recebendo todos vocês aqui hoje em mais um debate jurídico que a gente vem promovendo aí no intuito de difundir o conhecimento do direito ambiental a toda a classe advocatícia, a todos que tenham interesse, e justamente para demonstrar a necessidade de participação do profissional do direito, do advogado, na construção de todas as questões que envolvam as normativas que tutelam o meio ambiente. É algo que não dá para se pensar em construir um planejamento, em construir o aproveitamento de qualquer recurso natural, de qualquer empreendimento, sem que o advogado seja consultado. Então, nesse sentido, a nossa função aqui é justamente apontar que o manancial das normas jurídicas, elas requerem, para sua efetivação, o olhar jurídico. Bom, quando a gente começou a eleger os temas e as pessoas, nada mais nos veio à cabeça aqui no primeiro momento do que o colega que nós estamos trazendo aqui hoje, o Marcos Sais, que é um expoente da advocacia ambiental, é um exemplo para todos nós que advogamos, não só pela facilidade com a qual trata o tema, mas até por estar participando de questões de extrema importância a nível da discussão e da evolução da temática ambiental. Além disso tudo, o Sais é um dos precursores até disso que a gente está vivenciando hoje, desse modelo de difusão de conhecimento via os aplicativos e os instrumentos que a gente tem, porque lá em 2019 já começou a trazer os chamados webinars para que a gente pudesse conversar sobre questões do tema. Nada mais justo, porque hoje a gente conversa disso com profissionais de todos os cantos do Brasil e reunir todos esses nomes é um pouco difícil. Tive o prazer de conhecer o Sais num dos seminários da União Brasileira da Advocacia Ambiental, o qual a gente faz parte, e digo que foi um dos muitos nomes de grande valia que a gente pôde conhecer e um dos poucos que a gente consegue ter tanta proximidade. A dificuldade que a gente passa aqui, ele já vivenciou isso e sempre muito disposto e nos auxilia na compreensão de todas as questões. Sais, seja muito bem-vindo. Eu vou tomar liberdade aqui de trazer algumas pequenas informações do seu currículo, que é um currículo muito vasto, tá? Marcos Sais, ele é advogado na área ambiental, presidente da Comissão de Direito Ambiental do IBRADIM, conselheiro do Conselho de Meio Ambiente da Fiesp, diretor de Meio Ambiente da ELO, consultor jurídico ambiental da CEBIC, professor em cursos de pós-graduação. Ditas essas questões que trazem o conceito profissional do Sais, eu quero só refrisar no momento de apresentação, vou pedir para o pessoal ativar o mudo assim que entrar, mas só no momento de apresentação prévia, que além disso tudo, o Marcos ama futebol. A gente só tem um problema: Marcos é Inter e eu sou Flamengo. Então, a nossa única divergência de entendimentos, ela resvala nisso aí. No mais, o que o Marcos trouxer para vocês é o que há de melhor e mais conceituado na prática do direito ambiental. Marcos, seja bem-vindo, fique à vontade, a palavra é sua. Bom dia a todos, pessoal. E faltou só na apresentação do Guilherme dizer que eu sou amigo dele, né? Aí a metade dos elogios aí vem disso. E ficou ótimo, porque a gente não enfrentou o Flamengo nas quartas de final, não teve risco de tomar a goleada que o Olímpia tomou. Mas ganhamos de vocês também no Brasileiro, deu uma arrancada. Então tá tudo ótimo aí no assunto do futebol. E quando você convidou, Guilherme, agora fazendo essa relação com o futebol, talvez seja mais fácil discutir futebol do que discutir unidades de conservação. Por incrível que pareça, né? Talvez tenha até mais lógica na discussão apaixonada do futebol do que quando a gente discute alguns temas da questão ambiental. E a questão das unidades de conservação, notadamente, é um desses temas, é um tema desses que a gente acaba... estava essa semana explicando esse assunto para uma pessoa e ela disse: doutor Márcio, eu não estou entendendo a lógica da questão de unidades de conservação. Eu falei: pois é, eu também há 20 anos estou estudando isso e ainda não entendi também a lógica que está por trás aí de muita coisa. E Guilherme, primeiro, é sempre uma alegria aí estar junto com os colegas, com os amigos, como você bem disse. Tem tanta gente na UBA, mas tem alguns que a gente acaba tendo mais afinidade, proximidade, e é sempre muito bacana aí, meu caro, conversar com os colegas. Eu digo que amigo não convida, convoca. E aqui, além de ser uma convocação de um amigo que é você, para a comissão de OAB, que é a nossa casa, e então nós estamos aí no mês da advocacia, né?
Essa semana já conversei com o pessoal da OAB do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Hoje aqui, hoje à tarde, tem um evento grande da OAB de Bauru. E é muito legal a gente ver também que a pandemia acabou acelerando ou facilitando, melhor dizendo, essa possibilidade que a gente tem de conversar. Como você disse, a gente já fazia lá os bate-papos virtuais. A gente tem escritório, o nosso escritório tem sedes em Floripa, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, o Zoom era uma realidade para a gente. As reuniões do escritório já acontecem pelo Zoom há muitos anos. E hoje, então, se tornou essa ferramenta aí tão importante para a gente poder conversar e estar com os colegas aqui da comissão de Governador Valadares é uma alegria e um privilégio a gente poder falar sobre esse assunto. Então, meus caros, como a gente combinou, eu vou fazer uma rápida explanação, não é uma apresentação, é só comentar um pouquinho das questões aí das unidades de conservação e depois a gente pode bater um papo. E foi muito interessante, eu disse para o Guilherme, a gente está tratando da criação de um monumento natural no Rio de Janeiro, e é uma unidade de conservação que existe em poucos, né? É uma dos tipos de unidade de conservação, um monumento natural, entre os 14 diferentes que tem, mas que é pouco. A gente ouve falar muito de parque, de reserva biológica, de APA, e quando você estava me contando a questão de Governador Valadares, do monumento natural que existe aí, ainda chamou a atenção essa coincidência de time, bem quando a gente está tratando do assunto. Mas, meus caros, só para ficarmos todos na mesma página, né? O que são as unidades de conservação? O que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação? É importante a gente voltar para a Constituição, quando lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º, fala que compete ao poder público a criação de espaços territoriais especialmente protegidos. Então, a criação de unidades de conservação é um mandamento constitucional. Então, isto foi regulamentado no nosso direito ambiental através de uma lei específica, a Lei 9985 de 2000, que criou, então, o sistema, ao regulamentar esse dispositivo constitucional, criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o tão falado SNUC. Nós temos dois grandes tipos de unidades de conservação, aquelas de proteção integral e as de uso sustentável. E o próprio nome já diz que as de proteção integral, por óbvio, têm restrições muito maiores do que as de uso sustentável. São 8 tipos de proteção integral e 6 tipos de unidades de conservação de uso sustentável. Talvez os mais conhecidos, né, de proteção integral, os parques. A gente vê muita criação de parques, e entre as unidades de conservação de uso sustentável, as APAs, que até algumas pessoas confundem APA com APP, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. APA é a Área de Proteção Ambiental, é uma modalidade de unidade de conservação de uso sustentável, que tem algumas restrições, mas permite uma série de atividades. APP são as áreas de preservação permanente, previstas no Código Florestal, aonde você só pode intervir para utilidade pública, interesse social ou baixo impacto. Só um parênteses aqui, que sei que os colegas aqui atuam na área, e antes da gente continuar a questão de unidade de conservação, quem acompanhou o tema 1010, a gente conversou muito sobre isso, né, Guilherme? A questão do afastamento de cursos da água em áreas urbanas e áreas urbanas consolidadas, se você tem que respeitar a previsão do Código Florestal ou a previsão da Lei 6766, né, a Lei de Parcelamento do Solo, Código Florestal de 30 a 500 metros, Lei de Parcelamento do Solo 15 metros. Haviam decisões para os dois lados, e o STJ, então, como uma das suas funções principais é uniformizar a jurisprudência, afetou, né, como se diz, essa discussão e disse, olha, parem de julgar que eu vou definir de uma vez por todas o que se aplica. E o STJ definiu, então, que se aplicaria ao Código Florestal. Lembremos que se fala muito 15 ou 30 metros, mas os rios mais largos chegam a 500 metros. Eu estava em Aracaju esses tempos. Aracaju tem um rio do lado direito, outro do lado esquerdo, que passa por trás, que é o Rio São Francisco. Se você somar 500 metros de cada lado, sobra uma quadra de Aracaju, o resto é APP. Então, essa decisão do STJ, com devido respeito, a gente atuou como âmbito escuro nesse caso, estamos atuando ainda representando a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC, e a gente alertou os ministros que uma decisão descolada da realidade geraria uma série de problemas. O que aconteceu como reação quase óbvia, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, há projetos de lei para trazer a regulamentação de margens de curso d'água para os municípios. E, inclusive, ontem,
um projeto de lei do Senado, né, de lavra do senador Jorginho Melo de Santa Catarina e relatoria do Eduardo Braga do Amazonas, estava pautado para ser votado e criando uma regra sui generis. Cada município define quanto quer, sem um mínimo. Também acho que tem problemas uma situação dessa, mas quando o judiciário dá uma decisão dessa desprovida aí de realidade, o legislativo certamente iria responder. Então, é importante a gente acompanhar isso, é o projeto de lei do Senado 1861, que está tramitando, e tem um na Câmara também, de relatoria do deputado Marcelo Ramos, que é o primeiro vice-presidente da Câmara, que esse traz de volta para o Código Florestal os parágrafos 7º e 8º, que foram vetados lá pela presidente Dilma, quando o Código Florestal passou a vigorar o novo Código de 2012. Então, a gente deve ter bastante novidade nos próximos dias ou semanas aí quanto à aprovação desse tipo de projeto e vai ter repercussão para todo lado. Voltando para o assunto de hoje das unidades de conservação, eu faço a mesma ressalva. Quando o poder público ou o judiciário tem decisões que elas são descoladas de um mínimo de bom senso da realidade, você tem problemas. E é o que me parece que, na maior parte das vezes, acontece com as unidades de conservação. Por que eu faço essa afirmação? Nós temos essas 14 modalidades de UCs e virou moda. E é só você olhar aí nos últimos anos, todo o Dia Mundial do Meio Ambiente, ali no comecinho de junho, é um tal de criar uma unidade de conservação, é um tal de sobrepor uma unidade de conservação sobre a outra, é um tal de serrar plaquinha de inauguração ou de chefe do Poder Executivo junto com o seu responsável pela área ambiental ir para a imprensa e dizer: nós nos preocupamos com o meio ambiente, nós criamos uma unidade de conservação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Preocupação ambiental e criação de unidade de conservação não necessariamente tem a mesma relação. Por quê? Porque criar uma unidade de conservação e não implementá-la é pior do que não criar. A doutrina cunhou uma expressão que são os parques de papel, que é o que, lamentavelmente, nós temos na maior parte das vezes no nosso país. Cria-se uma unidade de conservação sem os estudos adequados, em áreas muito grandes ou em áreas muito adensadas, como me parece, eu não conheço especificamente o caso, mas pelo que vi sobre o Monumento Natural aí em Governador Valadares e as outras 2 unidades de conservação que a permeiam, acaba tendo problema de quê? De um choque de você ter uma questão também urbanística realmente e das pessoas que residem no local, e você acaba tendo esse problema muito grande. Eu sou oriundo de Florianópolis. Em Florianópolis nós temos uma reserva biológica dentro do município, uma estação ecológica, perdão, que ela faz divisa com talvez o bairro mais conhecido de Florianópolis, que é Jurerê Internacional, e o que tem um maior apelo também imobiliário. Então, constantemente, você tem um choque entre uma unidade de conservação de proteção integral, onde você pode fazer muito pouco ou quase nada, ao lado do bairro, que tem um metro quadrado mais caro e que tem um adensamento muito grande. Isto não funciona adequadamente. Por isso que a própria lei do SNUC determina uma série de estudos que devem ser feitos, primeiro, para entender se há necessidade da criação da unidade de conservação. Nós estamos trabalhando num caso da pretensa criação de um monumento natural na Serra do Rio de Janeiro, numa área em que o próprio estudo do órgão ambiental para fundamentar a criação da unidade de conservação afirma: ora, a região lá é muito bonita e ela é muito preservada, por isso precisamos criar uma unidade de conservação. E aí eles dizem que ela é muito preservada porque tem muita APP e muitas restrições da lei da Mata Atlântica. Ou seja, se eu já tenho inúmeras áreas de APP e se eu já tenho todas as restrições da lei 11.428, a lei da Mata Atlântica, por que eu preciso criar uma unidade de conservação, de proteção integral? E, consequentemente, e já vamos falar sobre essa questão no monumento natural, que tem uma especificidade, mas, consequentemente, eu gere um ônus para o Estado de ter que fazer a desapropriação. Se não se discute desapropriação com a APP ou com as restrições da Mata Atlântica, mas é devida a uma desapropriação quando você cria uma unidade de conservação. Me parece, Guilherme, que aqui começa o primeiro grande problema. O Estado, e aí trazendo para o direito administrativo,
puro, né? O Estado pode desapropriar áreas? Claro que pode. Se ele quiser passar um viaduto aonde hoje é o teu escritório, Guilherme, o Estado vai, te tira daí, demole o prédio e passa um viaduto. Mas ele pode fazer isso desde que ele faça a desapropriação. E desapropriação prévia, então ele não te tira, daqui 20 anos te dá o dinheiro. Te faz uma indenização prévia, justa em dinheiro. E te entregue, faça uma avaliação e te entregue. Não se discute isso. Você não vê gente na justiça ou nas redes sociais ou na televisão dizendo, olha, o município X ou o estado Y ou a União me desapropriaram aqui para fazer uma obra de utilidade pública e não me pagaram. Porque não se começa a pensar em fazer um viaduto ou uma ampliação da estrada ou uma ferrovia, o que quer que seja, sem ter dotação orçamentária para isso. Mas na área ambiental, uma mente iluminada tem a ideia de criar uma unidade de conservação e diz, eu vou criar. Aí você faz a primeira pergunta, tem dotação orçamentária? 1, para fazer as desapropriações necessárias e 2, para implementar e manter essa unidade de conservação? E a resposta é sempre, não tem. Se a resposta é não tem, não pode criar. Isto, criar uma despesa sem ter dotação orçamentária, é ato de improbidade administrativa. Fere a lei de responsabilidade fiscal. Mas aqui um problema que a gente vê muito hoje no direito ambiental, não, mas se é meio ambiente, pode. Antes de ser ambiental, o direito ambiental é direito, é uma ciência. Você tem que estudar, tem normas constitucionais nesse sentido, tem normas infraconstitucionais nesse sentido, e que, por óbvio, tem princípios da administração pública que, por óbvios, devem ser seguidos. E a gente vê muitas vezes na questão ambiental, não, se é meio ambiente, vamos fazer, depois a gente resolve. Você ter um terreno, uma propriedade privada, constitucionalmente protegida, que passa a fazer parte de uma unidade de conservação, o que você ganha de presente do Estado é a possibilidade de uma ação de desapropriação indireta. Para daqui, sei lá, 20 anos ganhar essa ação e mais 30 anos tentar receber o precatório. Por isso, e lamentavelmente aqui eu falo, por isso que a gente já tem alguns casos no país onde pessoas se insurgiram ou associações se insurgiram em face da criação de unidades de conservação e conseguiram travar a criação dessas unidades de conservação na justiça. Porque os estudos são mal feitos. O Ministério do Meio Ambiente tem um roteiro para a criação de unidades de conservação. E quando você vai olhar unidades de conservação criadas tanto pelos municípios, pelos estados e pela União, não seguem esse manual. E aí você acaba tendo problemas técnicos. Essa que eu estou falando para vocês agora, que a gente está estudando o assunto lá no Rio de Janeiro, a definição do polígono foi todinha feita com dados secundários, ou seja, os caras sequer foram na área. Você está criando uma restrição ao direito constitucional de propriedade e sequer vai à área para olhar essa questão. Então, esse é um ponto muito complicado. Só para falar do monumento natural, já que é o tema específico aqui do nosso bate-papo de hoje, eu sei, quem for olhar o artigo 12 da lei do SNUC vai ver que o monumento natural pode ter terras públicas e privadas. Então, se você tem um imóvel que passa a estar dentro do polígono desse monumento natural, se você for contrário a esta criação, o Estado vai te dever indenização. Ora, eu não conheço alguém que tem a sua casa, alguém entra na sua casa, diz que você não pode mais usar o quarto ou a cozinha, e você não se insurja contra isso. Portanto, a criação de monumento natural também necessita de dotação orçamentária. No mínimo, numa consulta aos proprietários, antes da criação, perguntar se alguém não é a favor, e a partir disso ter essa dotação orçamentária. Então, esse é o primeiro grande ponto que a gente vê, infelizmente, no Brasil. Acabou-se tendo essa regra para a criação das unidades de conservação, o que deveria ser, aliás, não deveria nem ser exceção, não deveria acontecer. Fora os parques, e quando a gente fala da Amazônia e no Brasil, nessa era de Google, de rede social e de WhatsApp, muita gente vira especialista em alguns assuntos muito rápido, né? No Brasil, há 2 anos atrás, a gente tinha milhares de especialistas em queimadas. Agora, durante a pandemia, é impressionante como teve gente que fez curso de medicina pelo Google, né? E virou especialista em vacina, virou especialista em pandemia. Eu tenho um colega, um amigo, não vou dizer o nome porque o Guilherme conhece bem, que ele foi contra a vacina, ficou dizendo que ele ia ser contra a vacina porque ele tinha estudado muito o assunto e viu que a vacina tinha problemas. Aí na semana passada ele disse, não, eu tomei porque minha mulher me obrigou. Pelo menos ele mostrou ter juízo, né? Ele obedeceu quem manda efetivamente.
E aí ele começou a dizer que os filhos ele não vai deixar tomar. Tem um outro, você também conhece, que também é da UBA, que ele disse que não ia tomar, e semana passada disse que tomou porque o clube onde ele joga bola exigiu a vacina para jogar bola. Então, todo o curso de medicina que ele tinha feito pela internet para entender da vacina foi por água abaixo, porque o argumento de não poder jogar bola pesou mais alto. Na área ambiental, a gente está cheio de especialistas de internet. E aí, quando teve os incêndios na Amazônia, teve as teses mais esdrúxulas do mundo, e uma delas foi que precisava de mais unidades de conservação na Amazônia. Isso é uma falácia. As áreas que pegaram fogo, em sua grande maioria, eram os grandes parques que nós temos na Amazônia. Por que eu digo isso? Porque são parques que são do tamanho de alguns estados do nosso país e que tem 3 ou 4 técnicos para cuidar. E aí é o seguinte, meu amigo, lugar sem dono não é cuidado. Vai ver se uma fazenda produtiva, sua reserva legal pegou fogo. Não pegou, porque a cuidado. Alguns casos pegam, a gente sabe que esses incêndios são violentos, mas em regra não. Então, esse é um grande ponto. Não adianta criar e não implementar. E no Brasil, sei lá, 80%, 90% das UCs foram criadas e não foram devidamente implementadas. Vamos ao segundo problema, que é a gestão das unidades de conservação. Quando você cria, e o ato de criação a gente sabe, você pode criar o C por lei ou por decreto, é muito fácil criar uma unidade de conservação. Basta o chefe do executivo decretar e está criado. Para alterar limites ou extinguir uma unidade de conservação, tem que ser projeto de lei. Nós temos hoje o maior projeto ferroviário do Brasil, está travado, não por questão ambiental, travado porque a ferrovia Ferrogrão, que vai ligar toda a produção da nova fronteira agrícola, lá já da região amazônica até o Porto de Santos, está travada. Por quê? Porque em algum momento, provavelmente num Dia Mundial de Meio Ambiente, alguém criou um parque chamado Parque Nacional do Jamanchim. Também é um parque não implementado, mas ele está criado. E a Ferrogrão precisa passar pelo meio desse parque, não tem como desviar. O parque é do tamanho quase de Santa Catarina. Fizeram uma medida provisória e disseram, estamos tirando essa partezinha aqui do parque para a Ferrogrão passar. O que aconteceu? Uma ADI no Supremo foi dada a cautelar para suspender tudo, porque disse o seguinte: a Constituição e a lei do SNUC deixam claro que para alterar limites de UCs, só por lei e medida provisória, ainda que depois equipare-se os seus efeitos à lei, não é lei. Tanto que o processo todo legislativo, que tem as comissões, que tem ampla participação, vendo a Lei Geral do Licenciamento Ambiental agora, tramitando 17 anos com ampla participação popular, na medida provisória não tem, por isso que não pode se alterar por medida provisória. Esse é o tamanho do problema. Eu não estou aqui discutindo se é bom ou ruim a criação do parque, mas esse é o tamanho do problema que a criação de unidades de conservação, muitas vezes desnecessárias, acaba criando. Para você poder vender para o mundo que o Brasil tem aí 1/3 da sua área com restrições ambientais, você acaba impedindo, pelo menos por hora, um projeto estruturante absolutamente importante para o nosso país. Bom, após a criação, e aqui vem talvez a situação mais complexa deixa eu usar um adjetivo adequado, mais complexa e talvez triste, que a gente enfrenta, porque depois de criar, que você vai ter plano de manejo, e muitas vezes, ou na maior parte das vezes, depois de criar, é que se estabelece a chamada zona de amortecimento. Vamos começar pela zona de amortecimento. Tem uma explicação muito lógica, porque uma unidade de conservação precisa de zona de amortecimento, especialmente as de proteção integral. Se é verdade que uma área tem atributos ambientais, belezas cênicas, tão relevantes que há a necessidade de criação de uma unidade de conservação para protegê-las, estudá-las, etc., todos aqueles motivos que a lei do SNUC traz, se isto é bem verdade, eu não posso simplesmente criá-la, ter o meu polígono, e a 1 metro dela poder ter uma atividade produtiva ou poder fazer construção e utilizar dos recursos naturais sem restrição nenhuma, porque senão vai ter um choque muito grande. Isso é quase como zoneamento municipal. Você não deve ter uma área industrial colada numa área residencial. Por quê? Porque você vai ter problema. A começar com poluição sonora. Se eu posso gerar 65 decibéis ou 80 decibéis numa área industrial e tem que ficar com 55 de dia e 45 decibéis à noite numa área residencial,
se eu tiver esses dois zoneamentos grudados, o primeiro vizinho da área industrial vai ter problema, e o setor industrial vai ter mais problema ainda, porque ele vai estar causando poluição sonora, que até é, inclusive, caracterizado como um crime ambiental. Por isso, você tem que ter um zoneamento escalonado, para você não ter esse tipo de problemas. Na unidade de conservação, eu preciso, após ter o meu polígono, ter uma zona de amortecimento que, quanto mais próximo a essa unidade de conservação, mais restritivo vai ser. Aqui vem um grave problema. Se para criar uma unidade de conservação é lei ou decreto, e vamos lá, eu disse que o decreto é fácil, mas pelo menos quem está na chefia do Poder Executivo foi colocado pelo povo lá, tem respaldo popular. Quem cria a zona de amortecimento é o chefe da unidade de conservação, que vai fazer ali no plano de manejo, junto com o órgão gestor, e vai definir qual é a unidade de conservação, a zona de amortecimento daquela ou C. Vai definir o tamanho dessa unidade de conservação e quais as restrições que existem. É um tremendo afronta ao direito de propriedade, ao teu livre exercício de direito de propriedade. Porque vamos dizer o seguinte, a área continua sendo sua, Marcos, você não tem direito à desapropriação, que a tua área não está dentro da unidade de conservação, mas eu estou te limitando uma série de atividades. E tem um monumento natural lá no Rio, esse já foi implementado, criado e implementado, que é a zona de amortecimento. Dizem que você não pode fazer nenhuma espécie de intervenção ou de construção. Ou seja, a restrição é a mesma do monumento natural, sem você poder se insurgir e sem sequer ter direito a ir para a justiça, demorar 20 anos para ter uma indenização e mais 30 para receber o precatório. Isso é extremamente complexo. E me parece que quem estuda a área com seriedade deve trabalhar muito para que no ato de criação da unidade de conservação já se tenha o estabelecimento da zona de amortecimento, ou fique demonstrada a desnecessidade da zona de amortecimento, bem como as restrições, porque senão você coloca na mão de alguém que não tem respaldo popular nenhum, que é um servidor público da área ambiental, e diz, agora você pode brincar de ser prefeito dessa área. Santa Catarina tem uma unidade de conservação que ela é marinha, e pega a faixa de terra da zona costeira. Ela atravessa 17 municípios do estado de Santa Catarina, todos da zona costeira. O gestor da unidade de conservação, eu costumo dizer, é o segundo homem mais empoderado do estado, ele só perde para o governador. Porque ele manda na zona costeira de 17 cidades do estado, incluindo Florianópolis, incluindo Balneário Camboriú, incluindo várias praias que têm uma questão imobiliária muito forte, uma ocupação muito forte, uma atividade turística muito forte. E aí, qualquer intervenção numa área que seja abarcada por essa unidade de conservação, você precisa de autorização. Então, vamos lá. Você cria e não desapropria. Você cria, não desapropria e não implementa. Mas quem está dentro não pode usar. E quem está fora, se cria uma zona de amortecimento, você não precisa desapropriar, mas a pessoa também não pode usar, e para usar aquilo que você deixa usar, tem que pedir a tua autorização. É esquizofrênico com devido respeito. Eu sei que o direito coletivo, o direito difuso, sobrepõe aos direitos individuais. Mas você não pode afrontar princípios constitucionais básicos. E aí, então, essa sistemática, ela acaba causando um sério problema. É igual aquelas leis, o Brasil é genial, né? Tem lei para tudo, e aí o cara fala, mas essa lei não pegou. Eu acho isso de uma genialidade. Tem, na área ambiental, né, a gente tem a Lei 10.650 de 2003, que é a lei da publicidade na área ambiental. Cara, não precisava ter uma lei para dizer que é tem a Constituição. Eu tenho uma história genial. Uma vez eu fui num órgão ambiental municipal, eu fui pegar, já faz muitos anos isso, eu fui pegar um processo, queria bater cópia. Eu cheguei, me apresentei, o rapaz do protocolo me deu o processo, eu estava olhando, eu falei, amigo, eu vou bater cópia. Aí ele disse, o senhor tem procuração nos autos? Eu falei, não tenho. Então não pode. Eu falei, por que não pode? Eu disse, não pode. A gente tem aqui uma norma que diz que não pode. Eu falei, cara, que norma? Ele, a IN 09/07. IN, portaria, sabe, portaria, por exemplo, sabe qual é a melhor definição? E você pode criar zona de amortecimento e plano de manejo por portaria, tá? A melhor definição que eu já ouvi na vida de portaria é que portaria devia ser só recepção de prédio. Você não pode criar restrição, não deveria poder criar restrição por portaria ou por IN. Mas estou eu lá no balcão, pedi o cara, disse que a IN 09/07 disse que não. Eu falei, cara,
Mas eu sou advogado. Eu tenho uma lei federal, que é o Estatuto da Advocacia, que diz que eu posso. O advogado é sempre o chato, né? Aí ele me olhou e falou, não sabia. Eu falei, pois é, tem, a lei 8.906. O cara, bacana, então. Sim, então eu posso pegar? Dele, não. A IN 09/07 diz que tem procuração nos autos. Aí o advogado, além de um chato, é um cara que não se convence, eu olhei para ele e falei, amigo, você sabia que na área ambiental, já que você trabalha aqui no órgão, tem uma lei, que é a Lei 10.650, que fala do acesso à informação da publicidade na questão ambiental? Ele, pô, não sabia, doutor. Eu falei, pois é, ela é muito bacana, inclusive. Pô, conversamos, eu falei, então, com base nela, eu posso pegar ele assim, doutor? Não, porque a IN 09/07 disse que não. Eu me revoltei, olhei para ele e falei, amigo, você já ouviu falar na CF? O que é CF? Eu falei, Constituição Federal. Aí, essa eu já ouvi falar, já era um bom começo, pelo menos a Constituição ele conhecia. Ela também disse que eu posso, cara. Aí ele ficou bravo, ele me olhou e falou, o senhor não está entendendo. Aqui não vale a Constituição Federal. Aqui vale a IN 09/07. É óbvio que vale a IN, porque foi o chefe dele que fez. Aí eu olhei para ele e falei assim, me dá a IN. Aí eu olhei que na IN, se você não tem procuração nos autos, você tinha que fazer um requerimento por escrito e o diretor superintendente tinha que despachar. Aí quando eu li isso, eu falei, eu vou fazer o requerimento. E eu notei que ele deu uma risadinha, ele falou, pode fazer. Peguei um papel, uma caneta, fiz ali, entreguei para ele, falei, pode despachar com o superintendente. Aí ele sorriu, né? É o sádico, muitas vezes atrás do balcão, a alegria de dizer ou não, ele olhou e falou, o superintendente está viajando. Ou seja, eu não teria direito. Eu falei, quem o substitui? Cara, era o diretor de operações. Para resumir a história, depois de umas 3 horas eu consegui acesso e bater cópia do processo. No mundo ambiental, tem essas maluquices de normas internas de órgão valer mais. É aquela velha história, a resolução do CONAMA tem força de lei. Isso não está escrito em lugar nenhum, isso é criação doutrinária, com devido respeito, criada não porque advoga e garante direitos, criado talvez por quem deveria fiscalizar a lei, mas acaba trazendo mais restrições que a lei não trouxe. Então, a gente tem que lutar contra essas questões. Sobre as unidades de conservação e aquelas que já estão criadas, e me parece que é o problema de vocês aí, talvez pensar em medidas judiciais para a correta implantação ou, então, para que haja alteração dessas unidades de conservação, sob pena de quem criou, não implantou e hoje continua não implantando, esteja incorrendo em uma série aí de infrações administrativas, inclusive falando de improbidade administrativa, de prevaricação, enfim, de uma série de questões. A gente tem atuado bastante nesse tema, Guilherme, como eu estou contando agora um caso específico, no Monumento Natural, estamos procurando o órgão para ajudar na criação correta da unidade de conservação, para evitar problemas fundiários, para evitar, eventualmente, uma judicialização. E aí, se é uma judicialização, é tudo ou nada para os dois lados. Quem já viu palestra minha sabe uma frase que eu repito à exaustão, talvez o pior lugar para discutir questões ambientais seja o judiciário. Porque quando você tem pessoas da área técnica discutindo e não chegam a um consenso, não é um juiz formado em direito que vai conseguir desfazer essas questões todas. E nós, advogados, temos uma função muito importante na área ambiental. Muito importante. E a primeira delas é entender que questão ambiental é técnica, não é jurídica. O jurídico deve ser sempre um apoio. Quando há protagonismo do mundo jurídico nas questões ambientais, tem algum problema. O papel do advogado na área ambiental, pelo menos como eu entendo, é evitar conflitos. Então, também nesses casos onde o conflito já está instaurado, é de realmente, eu sei que a questão é muito complicada de se resolver, mas é tentar junto com os gestores públicos aí, e talvez as brigas individuais são muito pesadas, né, e acaba tendo uma individualização da questão. Por isso que eu gosto muito, e hoje a gente atua em 10 processos de controle de constitucionalidade ou de temas afetados como amicus curiae, sempre representando entidades. A força institucional. E por isso que eu disse no começo, meu caro amigo, que além de ser amigo e amigo não convida, convoca, mas falar na OAB, que talvez seja a instituição mais forte do país, andou tendo uns arranhões aí nos últimos tempos, mas ainda tem uma força muito grande, e só vai ter essa força toda se pessoas imbuídas dos melhores espíritos e vontades e que estudam os temas com seriedade ocuparem espaço e a gente puder agir. Por isso eu quero te parabenizar, meu caro, pelo trabalho que vem fazendo aqui à frente da comissão, dizer que o tema é sim muito palpitante. Eu não gosto de palestra onde a gente traz muito problema e pouca solução, mas aqui realmente a solução ela é complexa e num caso a caso, notadamente quando já está criado. Mas me parece que essa... só um último ponto que eu esqueci de falar.
as unidades de conservação de proteção integral podem se sobrepor às de uso sustentável. Eu ouvi esses tempos uma solução magnífica que deram para um cliente, iam criar uma unidade de conservação, ia pegar o terreno dele e falaram, cria uma RPPN que daí está resolvido o problema. Primeiro, a RPPN ela é privada e, apesar de ser de uso sustentável, ela tem todas as restrições que um parque, que uma reserva biológica, reserva extrativista tem. Você não pode fazer nada a não ser contemplação e pesquisa científica. Segundo, você tem que cuidar dela, ficar mandando relatórios para o órgão, ela é sua, mas você é fiscalizado. Terceiro, o que acontecer ali, você é responsável. E aí, inclusive, por ser uma unidade de conservação. E a última característica bem bacana dela é que ela é com caráter de perpetuidade, ou seja, você vai deixar para o seu filho o terreno e a RPPN, para o teu neto e para o teu bisneto. E ela não pode ser alterada. Então, é bem pior do ponto de vista de restrições do que a criação mesmo de uma unidade de conservação, que pode ser revista, deve ser criada da forma certa ou pode ser revista. Então, muito cuidado com essas soluções também milagrosas aí que muitas vezes colocam para esse tipo de questão, que não resolve e acaba criando mais problema. Mas é isso, meu caro, já falei bastante, estou à disposição aqui para a gente bater papo e daqui a pouco a competição com a hora do almoço vai ser desleal e aí a gente vai perder. Então, fico aí à disposição. Exato. Sais, muito obrigado. A facilidade e a exemplificação de tudo que você vivenciou, da experiência prática, da experiência teórica, ela é muito grande e enriquece muito esse conhecimento. E o que eu costumo dizer, e vem batendo muito na tecla, até assim, dedicando uma especial atenção no desenvolvimento dos trabalhos aqui na comissão, é de que o profissional do direito, a advocacia, tanto a privada quanto a pública na esfera ambiental, ela existe justamente para dar uma segurança jurídica para os atos técnicos e para os atos protetivos. E eu venho começando a construir um entendimento de que, às vezes, o advogado, principalmente quando ele está do lado de cá, buscando fazer a efetivação do direito de que é um direito, às vezes, que não é consonante ao direito coletivo, ele acaba por poder conseguir alguma situação que coloca em xeque o direito coletivo como um todo. Por isso que o pensar, o planejamento, a tomada de todos os cuidados na criação de uma unidade de conservação, ela tem que ser muito grande, ela precisa ser muito complexa. Ilustrando com um exemplo prático, nós tivemos um caso de um cliente no Espírito Santo, no município de Veracruz, onde foi efetivada a unidade de conservação. Quando eu digo efetivada, foi criada com plano de manejo e etc., sem ter a oitiva, os atos públicos, as audiências públicas e etc., e se instaurou um zoneamento altamente restritivo. Só que o zoneamento ele não foi efetivado por decreto e etc., como regra da Constituição. E nós fomos administrativamente e conseguimos reverter a declaração do zoneamento, todo o plano de manejo. Olha, ele não é válido enquanto ele não foi efetivado decreto. A mera portaria ela não vai produzir esse efeito restritivo. Então, assim, são questões assim inúmeras e etc., que a gente tem de exemplo. O nosso caso prático aqui é um caso que eu digo assim, que a gente tem pontos conflitantes até em função do local em que se buscou proteger. É o principal expoente turístico, vamos dizer assim, pode ser a redenção do município e da região na exploração turística, e não que a proteção ambiental não seja necessária, ela é mais do que necessária, até porque se não houvesse, muito provavelmente que a especulação imobiliária ela teria colocado uma situação hoje totalmente diferente e até tirado o status de um potencial turístico do monumento que a gente tem aqui. Mas existem pontos de gargalo em que aqueles que estão lotados aqui, até os servidores que estão no órgão ambiental aqui, não têm ferramentas para trabalhar isso. E aí é onde ele é instado a uma decisão, até porque ele tem, sim, um dever enquanto instituição, e ele tem, sim, que apresentar um dever, uma resposta quando instado pelo interessado, para poder dizer, ó, isso pode, isso não pode. E, às vezes, ele não tem segurança jurídica para dizer que pode, e não tem segurança jurídica para dizer que não pode. Então, fica naquele limbo, e isso é muito improdutivo quando a gente está falando no desenvolvimento de um direito constitucional, que é o direito à propriedade, e de um direito constitucional, que é a preservação do meio ambiente. Quero assim registrar que todos nós somos assim extremamente favoráveis à proteção do meio ambiente pelo benefício que ele traz. É impossível você pensar na evolução social sem ter a proteção. Só que essa proteção ela precisa ser muito bem pensada. Não é assim só como um ato político
para no Dia do Meio Ambiente, esse exemplo que você citou é fantástico, Sais, para que no Dia do Meio Ambiente a gente tenha lá uma criação de uma UC como sendo o lançamento. Estamos criando uma unidade de conservação, o meio ambiente está protegido. Muito pelo contrário. A criação, eu acho que é o ato mais simplista, é o ato base, mas que ele não é o ato a ser comemorado. O ato a ser comemorado é quando você consegue efetivar, quando você bota um plano de manejo, quando a UC ela é aceita pela sociedade, quando você tem recurso financeiro para a UC existir e ser fiscalizada. Então, nesse ponto aí, nós temos um universo de situações que precisam convergir. E é onde a nossa função é justamente trazer, olha, nós precisamos atentar para isso. Porque realmente, você deixar um arcabouço de pessoas e instituições, que é o campo administrativo, que se discute isso com muito mais clareza, e você ir para a justiça, a gente vai ter uma limitação muito grande naquilo que vai ser decidido lá na frente. Não estamos aqui entrando em mérito de decisões judiciais, não. Mas é dizer que é um pensamento diferente. Nós vamos ter um juiz, no mais das vezes um perito e assistentes discutindo uma questão que às vezes você tem 30, 40, 50 profissionais de diversas áreas envolvidos na construção. Mas é isso. Pessoal, eu vou... Guilherme, só tem dois dados que eu queria compartilhar que eu acho que demonstram um pouquinho disso que foi falado. Entre 2001 e 2011, período de 10 anos, o tamanho, áreas abarcadas por unidades de conservação cresceu 83%, ou seja, em 10 anos a gente criou quase o que já tinha criado na vida inteira. Apesar de ter criado, quase dobrado o número, o valor investido para manutenção da unidade de conservação permaneceu o mesmo, são 300 milhões de reais, contando tudo. A gente tem, só federais, 334 unidades de conservação no Brasil, isso corresponde a 9% do território nacional preservado só por unidades de conservação federais. Se você somar aí todas as unidades de conservação que a gente tem no Brasil, aí passam de 2.000 unidades de conservação. E eu queria, quando eu falei sobre, ou seja, são 2.200, se não me engano, é quase uma unidade de conservação para cada 2 municípios, contando 5.000 e tantos municípios que a gente tem. Um dado que para mim é assustador é o seguinte: o Brasil é um dos países com a menor proporção de funcionário lotado por área protegida. Sabe qual é a média? Você tem um funcionário, pelo tamanho do que a gente tem de área protegida, você tem um funcionário para cada 18.600 hectares. Nossa! Gente, um hectare são 10 mil metros quadrados. Você tem uma pessoa para cuidar de um hectare já é pouco. 10 hectares, não, são 18.600 hectares, um funcionário. Por isso que pega fogo, por isso que tem invasão, por isso que extrai madeira, por isso que não funciona. Gestor público gosta de dizer que gosta do meio ambiente, e aí cria unidade de conservação para dizer que ele cuida do meio ambiente. Gestor público quer cuidar do meio ambiente, dá dinheiro para cuidar do meio ambiente. Essa unidade de conservação sendo criada no Rio, o órgão ambiental carioca tem menos de 1% do orçamento do Estado. É óbvio que não tem preocupação ambiental nisso daí, e se você criar, não vai ter dinheiro para manter. Então, essa é uma questão muito relevante, que a gente tem que tomar esse cuidado de não cair em falácia. Criar o C não protege o meio ambiente. Dar dinheiro, dar recursos, aí sim protege. Você falou antes de Fernando de Noronha, né, que a área de vocês tem mais proteção até do que Noronha. Noronha funciona, mas Noronha funciona porque foi entregue à iniciativa privada e é cobrado. Então, você vai lá, você vai mergulhar naquelas piscinas, você não pode pisar, tem funcionário para olhar, para cuidar. E aí o visitante não faz bobagem lá. Se não tiver, a gente sabe, infelizmente, né, o ser humano é imperfeito, inacabado, incompleto, ele não deu certo, ele vai acabar fazendo bobagem. Então, acho que a gente tem que repensar menos criação de unidades de conservação, mais orçamento e mais implementação dessas unidades de conservação. E, por fim, você toca no ponto, né? A questão ambiental, todo mundo é favorável, mas eu sou favorável ao desenvolvimento sustentável. E lembrando que a sustentabilidade é um tripé. E se uma dos 3 pezinhos pesa mais do que o outro, um tripé cai. E é a questão ambiental, social e econômica. Se vocês têm uma área turística maravilhosa aí, ela tem que ser usada da forma correta. Porque se você simplesmente proibir, você não está levando em consideração nem o econômico, nem o social. Se você permite tudo, você não vai levando em consideração o ambiental. Então, esse tripé da sustentabilidade deve sempre preceder a tomada de decisão, seja ela na área que for. Né? Acabar com esse mito, ou desenvolve ou preserva. Não, desenvolve sustentabilidade.
criação desmedida de unidade de conservação está levando em consideração só o tripé ambiental e por isso que vem levando tanto problema no Brasil. Enfim, meu caro, é isso. É isso, Sais. E o interessante é que quando você tem essa consolidação desse cenário, você acaba deixando margem para o extremo do discurso. E o extremo do discurso é que é o prejudicial nessa questão toda. Eu atendi recentemente um prefeito aqui no escritório que está querendo implementar políticas ambientais, etc., e tinha sido recomendado eu criar uma unidade de conservação municipal para receber ICMS ecológico. E aí eu perguntei a ele se ele teria noção de quanto que ele receberia por ano. Nós vamos receber por ano aí uns 12, 13 mil reais. Município pequeno, qualquer real é diferencial. Mas eu perguntei para ele, o senhor sabe o custo de implementação desse OC? Não, não tem noção. Aí quando eu fui começar a explicar isso, falei, pois é, tem uma propriedade X, quanto que ele está vendendo do hectare hoje? Aí ele está vendendo por tanto. O senhor vai ter que fazer essa desapropriação, porque aonde o senhor está dizendo, o senhor vai ter que preservar. Então, esse cuidado é que, às vezes, ele acaba não existindo. Em Minas Gerais, nós temos uma situação muito interessante, Sais, que a Constituição do Estado de 89, no ato das disposições constitucionais transitórias, criou, ainda não a título de unidade de conservação, mas criou espaços territoriais, monumentos naturais, etc., para protegê-los, só que também não teve nenhuma execução num prazo longo, é onde a nossa unidade de conservação aqui também se adequa. E frisa assim, nós estamos no mosaico. Eu tenho uma UC estadual, eu tenho uma UC municipal de menor grau, uma UC de uso sustentável, e tem um parque ainda municipal. E ainda tem uma APE, que é uma figura totalmente estranha a outras tipologias de norma ambiental, com base na 6766, que é a Lei de Parcelamento do Solo, que foi criada para declarar uma área de proteção especial que se equiparava à área de preservação permanente. Então, quando a gente faz esse acoplamento de situações, de normas, para entender, você tem uma alta situação de limitação administrativa. Então, isso é muito ruim para o sistema, tanto para você efetivar a proteção, quanto para você, enquanto fomentar qualquer atividade que seja. Mas eu acho que é isso. Eu abri aqui para algumas questões, não sei se alguém gostaria de usar alguns minutos para poder dirigir algum questionamento ao nosso querido Sais. Está aberto, se alguém quiser eu peço que se manifeste. E só aproveitando também, Sais, enquanto alguém não se manifesta aí, o interessante é que as UCs é uma das matérias que tem alto grau de discussão judicial. Eu comecei a fazer uma pesquisa e as decisões são sempre decisões que acabam por favorecer uma situação que não é a situação protegida, tanto pela Constituição do direito de propriedade, tanto pela Constituição quanto do direito coletivo. Então, saem umas decisões nada a ver. Nós tivemos uma decisão interessante no Espírito Santo, numa APA estadual, em que declarou a desapropriação indireta com imediato pagamento de recurso financeiro, um montante assim desigual que daria para você implantar 10 unidades de conservação. Então, a própria implantação da unidade de conservação sem planejamento, ela traz um prejuízo ao erário que coloca em risco a própria sobrevivência dela. Às vezes o Estado fala, olha, nós temos que pagar aí 100, 200 milhões de reais, vamos deixar essa unidade de conservação para lá, vamos largar isso, porque a conta disso vai ficar cara. Mas é isso. Se alguém tiver alguma intervenção, fique à vontade. Doutor Marcelo, vou abrir aqui para... Pronto. Sais, vou só fazer uma apresentação. Doutor Marcelo Marigo, ele não é colega advogado, ele conhece com maestria esse tema que a gente está falando e tem assim uma vivência prática disso tudo. Doutor Marcelo, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme. O Sais aí, parabenizo pelos esclarecimentos sensacionais. Eu vou tentar aproveitar minha pergunta de uma forma, como o Guilherme já expôs aqui, nós temos um monumento natural aqui, que ele foi instituído através da Constituição de lá, não sei das quantas, pelo deputado Mourão. Mas, enfim, eu faço a seguinte pergunta. Quando se tem um monumento, você tem um prazo para implantar o plano de manejo, ok? E parece que legalmente isso traz um prazo para implantar. Qual seria esse prazo? E
ele partiria de quando esse prazo para a implantação do plano de manejo? Ou ele caduca depois desse tempo, o monumento? Parabéns pela pergunta, porque são 5 anos, até 5 anos seria esse prazo. O problema é que simplesmente não acontece. Deixa eu dar um exemplo que foi regulamentado pelo CONAMA. É isso, fazer norma não funciona. Você tem que implementar. As unidades de conservação precisam ter a sua zona de amortecimento determinadas. Quando um empreendimento de significativo impacto ambiental possa afetar uma unidade de conservação, você precisa de autorização para o licenciamento ambiental por parte do órgão gestor. O CONAMA fez uma norma em 2010 e disse assim, olha, já que muitas UCs não têm essa zona de amortecimento estabelecida, qualquer empreendimento que estiver num raio de 3 quilômetros de uma UC dessa precisa pedir a autorização por licenciamento ambiental. Quer dizer, era o CONAMA tentando salvaguardar quem dormiu no ponto e não viu a zona de amortecimento, a ineficiência administrativa do próprio Estado. E deu 5 anos para o pessoal fazer, mais 5. Passaram-se os 5 anos, Marcelo, em 2015, e o que aconteceu? O CONAMA novamente fez uma nova resolução para dizer, olha, o teor da 428 de 2010 vale por mais 5 anos. Quer dizer, os caras tiveram 10 anos. É um tempo, na iniciativa privada, pelo menos, seria um tempo bem razoável. Continuaram não fazendo, no final do ano passado, passou de novo o prazo de validade desta questão da 428, e está cheio de unidade de conservação que não fez, e parou de vigorar, e eles não deram mais 5 anos. Ou seja, não adiantou de nada essa resolução do CONAMA. Passou esses 5 anos, sim uma falta administrativa, que deve ser apurada quem deixou de fazer, mas aí que vem a questão. Se você entra na justiça, o Ministério Público faz isso de vez em quando, ele entra exigindo que eles criem o plano de manejo. A minha interpretação é a seguinte, se passaram-se 5, 10, 15 anos e sequer criaram, mostra a desnecessidade da unidade de conservação. E aí você poderia, inclusive, se socorrer do judiciário ou apresentar um projeto de lei aí de iniciativa popular, alguma questão até para rever essa unidade de conservação. Quem sabe, Guilherme, no caso de vocês, rever a categoria, isso é possível de ser feito. Você transformar o monumento natural talvez numa APA com as restrições, mas liberando muitas atividades turísticas, enfim, hoje está tão na moda, né, o ecoturismo, o turismo de contemplação, esse tipo de questão. Mas então, Marcelo, você tem esse prazo, mas aí que vem, se ele não é cumprido, acaba não acontecendo nada. Porque, eu repito, você só desfaz uma unidade de conservação por lei ou se for apontado pelo judiciário alguma ilegalidade no ato da sua criação, e eu desconheço precedente que considere essa não execução de plano de manejo ou de instituição de zona de amortecimento como uma nulidade da criação. Na verdade, ela é uma nulidade da implantação, não da criação. Então, eu não conheço caso onde isso teve uma repercussão mais séria. Ótimo, eu agradeço muito. Só mais uma perguntinha da Rosane, a Rosane aí, que ela solicitou a fala. Eu quero abrir um CNPJ, alguma coisa dentro de minha propriedade, no monumento, que ainda não tem o plano de manejo. Eu vou à prefeitura, eu não estou infringindo nada que as leis, ou seja, eu não estou construindo nada, estou usando estruturas já no local há mais de 50 anos e fazendo reforma naquele local. É possível eu tenho algum impedimento de ter um alvará de funcionamento dessa atividade esportiva na minha propriedade, pela prefeitura? Não deveria, mas tem, até porque a partir do momento que a sua propriedade está dentro do monumento natural, o órgão gestor tem que aprovar tudo que você vai fazer para ver se isso está em conformidade com os objetivos da criação do monumento natural. Não conheço o caso específico, mas provavelmente a criação se deu sem muitos estudos. Uma mente brilhante fez um projeto de lei e virou um monumento natural. Este é o problema. Agora, o que pode acontecer? O senhor pode se insurgir e falar, então não posso, então eu sou contra e eu quero ser desapropriado. Se vários afetados fizerem isso, talvez seja um momento de você trabalhar uma recategorização dessa unidade de conservação. Porque você vai criar... Mas já existe atividades dentro do monumento criadas
durante esse processo todo, porque nós já não temos ainda o plano de manejo, ele está sendo elaborado. Já existem outras atividades, como pousadas, diversões em quadras e outras coisas mais, já existe. Eu tenho isso pronto na minha. O plano de manejo não foi executado ainda. E eu não posso ter da prefeitura um alvará de funcionamento, sendo que eu não agredi nada, não infringi qualquer situação. Vamos lá. Precisa da autorização do órgão gestor. Isso é o que a lei determina. Se não, ele não está lhe negando isso e tem outros precedentes e não estão lhe dando, mandado de segurança. Mas o que eu estou dizendo, essa sua colocação, Marcelo, exemplifica tudo que a gente falou. A má criação e a não implementação cria situações bizarras como essa que você está dizendo. O teu vizinho tem uma pousada e você não pode ter atividade esportiva. Agora, se não tem o plano de manejo, se não há ainda essa proibição e tem outras atividades funcionando, eu penso que é caso, sim, que se for negado administrativamente, você pode impetrar mandado de segurança contra essa negativa. Pode ser que o juiz não dê. Né? Você vai ter que demonstrar esse ato coator, essa ilegalidade. Agora, é uma tese bacana de fazer, até para ter o precedente. E você está rodeado de excelentes advogados aqui da região, viu? Eu já estou. Para finalizar minhas observações, eu quero parabenizá-lo por uma observação que eu também faço isso há algum tempo e bate muito, que é, desde o início dessa conversa toda que acontece aqui na nossa região, é o seguinte, que foi dito aí pelo doutor, que se cria, antes de regulamentar, se cria um monumento antes de ter um plano adequado de manejo. Isso é bizarro, como foi dito pelo senhor aí. É só isso. Eu finalizo e parabenizo por isso mesmo. Obrigado, doutor Marcelo. Doutor Marcelo é um dos que precisaria se dedicar a escrever os registros de toda a evolução disso que a gente está discutindo, porque é importante o contexto. No futuro, a gente vai ser cobrado por muitas informações que hoje a gente precisa guardar. O Sais, eu vou abrir aqui para a Rosane. A Rosane, ela é servidora do Instituto Estadual de Floresta, da unidade aqui do Governador Valadares, tem um contato muito profundo, a gente vive incomodando ela. Rosane, pode, não pode, etc. E é alguém de grande conhecimento de uma vivência prática. Rosane, fica à vontade. Quem tem que gerenciar aí o que foi feito de errado lá atrás, Rosane. Parabéns e boa sorte, né? Bom dia a todos. Obrigada, Marcos, pela palestra. É um assunto que chama muita atenção da gente, né, enquanto gestor da unidade, e também acredito que dos moradores. Eu compartilhei o link para muitos moradores também. Acredito que muitos devem estar assistindo no YouTube. Eu queria só fazer algumas colocações, assim, que explicar até mesmo, né, para os moradores. Eu tenho certeza que você sabe disso, Guilherme, também, que a gente, enquanto servidor público, né, a gente está aqui para cumprir lei e eu não posso deixar de cumpri-la. E a questão da criação da unidade, o monumento ele foi declarado como monumento natural na Constituição de 89, né, Constituição Estadual. E aí, a partir disso, houve uma ação civil pública para que o IEF cumprisse essa determinação da Constituição de estabelecer os limites da unidade de conservação. E esses limites foram estabelecidos em 2014 pela Lei 21.158. E na lei que estabeleceu os limites do monumento, estabeleceu também os limites da zona de amortecimento. Então, o plano de manejo que a gente está criando agora, ele não estabeleceu os limites da zona de amortecimento, tá? Ela já foi estabelecida lá na publicação da lei, que estabeleceu tanto os limites do monumento quanto da zona de amortecimento. E aí, a gente, durante a oficina do plano de manejo, que foi agora em junho, é uma nova metodologia que o ICMBio criou, não sei se você já teve alguma experiência em relação a essa nova metodologia, que a gente não contrata uma consultoria, essa consultoria vai lá, elabora o plano e faz da forma que ela quiser. Não, a gente escuta a comunidade, ainda mais no caso de um monumento natural, que a gente tem que estar compatibilizando
tanto a preservação do meio ambiente quanto o direito de propriedade dessas pessoas que estão ali há muito tempo, né? Então, essa ferramenta dessa nova metodologia foi muito importante para a gente estar criando o plano de manejo. Foi um momento que muitos foram ouvidos e que se estabeleceu o zoneamento da unidade junto com a população local. Mas até então, como ele ainda não está pronto, o que a gente orienta as pessoas se querem fazer alguma coisa na unidade? Que procure uma consultoria ambiental, um advogado que entenda do direito ambiental, porque hoje as pessoas falam assim, não pode fazer nada na Ibituruna, porque lá é uma unidade de conservação. Pode sim, por ser um monumento natural. Tem muita coisa que você pode fazer, porque não vai contra os objetivos de criação daquela unidade. O turismo mesmo, ele pode ser desenvolvido dentro de uma unidade de conservação, né? No caso de monumento natural. Então, o que não pode por exemplo, vou falar aqui assim de uma maneira mais popular, é sair colocando fogo em tudo lá sem controle, né? E depois é o próprio Estado que tem que vir combater esses incêndios. Igual em 2019 a gente gastou mais de R$500 mil para poder combater um incêndio que durou aí uma semana. Então, o que eu falo com as pessoas? Procurem uma consultoria ambiental, procurem um advogado que entenda do direito ambiental para estar entrando com um processo no IEF, um processo pronto para que ele tenha condições de ser analisado por um técnico e tenha condições de ser deferido o pedido dessa pessoa, porque o que a gente recebe muito hoje, as pessoas querem fazer as coisas, mas não tem nenhum projeto para a gente analisar. Então, a gente só pode analisar aquilo que está dentro de um processo administrativo, né? Então, eu sempre falo com as pessoas que eles têm que procurar uma consultoria antes de estar procurando a gente. Mas, no mais, assim, eu queria só falar isso mesmo, do processo de criação da unidade, e aí a gente fica, como você falou aí, tentando combater os erros do passado, né? Mas eu sempre estou à disposição, tá? Para a população, para a comunidade que mora lá, e também para a prefeitura, que também tem interesse em estar explorando a área, a parte do turismo. Inclusive, já foi até trabalhado, a gente tem trabalhado assim, a ideia de estar fazendo uma gestão compartilhada, prefeitura com o Estado, para poder investir, né, ter mais recursos para investir na unidade de conservação. Tá bom? É isso que eu queria falar para vocês. Ô, Rosane, deixa eu fazer uma complementação. De fato, a minha fala foi muito mais para quem está sendo afetado pela unidade de conservação do que quem está trabalhando nela, né? E que eu, como eu disse, até pelos números no final aqui que eu trouxe, que é um desafio muito grande, até por essa proporção, enfim, você sofre no dia a dia, até mesmo essa falta de recursos. E tem um problema para quem gera unidade de conservação, porque não são vocês que a criam, né? Não é o órgão ambiental que a cria, o próprio ICMBio não cria. Vem um deputado, faz um projeto de lei, enfim, muitas vezes não seguindo, e essa metodologia nova realmente ela busca, porque não adianta você criar e ter problema fundiário. Não adianta você criar e ter problema com quem está na área. A única coisa que eu coloco é a própria pergunta do Marcelo. Se a gente vai no parágrafo 2º do artigo 12 da lei do SNUC, que fala do momento natural, e diz, havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas, passa o Estado a ter o direito, a obrigação de fazer a desapropriação. Então, por isso que, de fato, conseguir ter esse momento agora de autorizar essas atividades que fiquem compatíveis com o monumento natural, que em que pese ter essas possibilidades é uma unidade de conservação e proteção integral, é bastante difícil, né? Seja para o proprietário, seja para o gestor. Por isso que até eu disse, assim, eu acho que essas áreas, e pelo que eu entendi e vi fotos aí do monumento natural, já tendo a APA na base dela, talvez a escolha do tipo de unidade de conservação não tenha sido mais adequado, na minha opinião, porque acaba gerando esses problemas. Lógico, se fosse um parque, alguma coisa seria pior, que teria que desapropriar de cara. Mas talvez ali alguma de uso sustentável, a própria APA, pelo todo, seria melhor. Mas parabéns aí também pelo difícil trabalho de fazer essa compatibilização. O Sais, o interessante é dizer o seguinte, aquilo que a gente conversou, a construção jurídica de segurança, para quem toma a decisão, ela não existe quando você tem uma unidade, vamos usar um termo mais popular, uma unidade sem efetivação, uma unidade torta. Não tem a regra, e é difícil para o servidor
quando não tem a regra, ele adotar contornos de segurança jurídica, entra na interpretação, e a interpretação ela tem contornos que não são os mais apropriados, a depender daquilo que se objetiva. Mas o que a gente precisa deixar muito claro é o seguinte: a preservação ambiental ela é uma métrica que se efetiva através desses instrumentos constitucionais que também precisam respeitar as questões constitucionais, os direitos, a exemplo da propriedade. E o tema hoje, justamente com o foco principal em a gente dizer qual é a limitação, é justamente para dizer que nós precisamos refletir antes. Porque se eu for discutir a limitação ela pode ter um provimento, às vezes, que vai beneficiar um em detrimento da coletividade. E a gente nunca vai estar conseguindo efetivar o direito ao desenvolvimento sustentável e à preservação ambiental. Mas, grosso modo, é isso. Até pelo adiantar da hora, pelo volume de compromissos que você tem na sua agenda aí, tem um evento pela tarde aqui que eu vou fazer de tudo para poder assistir, porque é realmente algo que agrega muito. Mais uma vez, te agradecer em nome de toda a OAB, a subseção de Governador Valadares, em nome do nosso presidente aqui, Juliano Almada, que infelizmente por outras questões de ordem não pôde estar aqui presente conosco. Te agradecer em nome da Comissão de Direito Ambiental. Valadares está de portas abertas. Assim que essas questões ainda aí de pandemia se acalmarem, vou te trazer aqui para você ter o prazer de conhecer e a gente conversar, difundir seu conhecimento por aqui também, que vai ser sempre muito bem-vindo. Tá? Sais, muito obrigado. Faço questão e vou conhecer o Monumento Natural daí. Por favor, vamos lá fazer uma visita para tudo de interessante que tem, e até fazer uma visita lá para o doutor Marcelo, que tem uma propriedade muito bonita. Maravilha, meus caros. Eu reforço o convite, esse evento da OAB de Bauru à tarde, no painel de infraestrutura, a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema 1010, que eu falei rapidamente aqui, e com mais tempo, para poder falar também desses projetos de lei aí que estão tramitando. Ótimo. Foi um prazer, viu, Guilherme? Sempre uma alegria estar junto comigo. Pessoal, uma ótima tarde a todos. A palestra vai ficar gravada no canal da OAB de Governador Valadares no YouTube. Peço que todos se inscrevam e até a próxima oportunidade. Grande abraço.